Olá pessoal, tudo bem? Aprendendo Física com o professor Raul Nixon. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de eletrização. Por definição, a gente diz que os processos de eletrização são os meios no qual nós podemos introduzir ou retirar elétrons de um corpo, tá certo? Nós já vimos em vídeos anteriores que um corpo ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, tá? O corpo positivo é aquele que tem a saída de elétrons e o corpo negativo é aquele que tem a entrada de elétrons. Então a gente vai entender como é que acontece, como é que a gente faz para que um corpo ele venha a perder elétrons ou venha a ganhar elétrons, ok? Bom, a princípio a gente começa falando que existem três formas clássicas de eletrizar um corpo: o processo de eletrização por atrito, o processo de eletrização por contato e o processo de eletrização por indução. Mas antes de falar desses três tipos, foi curioso, em um dos vestibulares do nosso Brasil, caiu uma questão que falava de uma outra forma de eletrização, uma eletrização por irradiação ou por ionização. Como é que acontece isso? É bem simples de entender. Imagine um corpo no seu estado natural neutro que venha receber algum tipo de energia. E essa energia fez com que aquele corpo perdesse elétrons. Mesmo a gente não sabendo, eu tenha falado nos cursos de eletricidade básicas ou no curso de eletricidade básica para o Enem, para o vestibular, esses processos de eletrização, só em saber que houve uma perda de elétrons provocada por um tipo de energia, essa perda de elétrons faria com que esse corpo se eletrizasse positivamente, tá certo? Mas lembrando, a gente não vai se detalhar nesse tipo de eletrização, a gente vai se concentrar nas eletrizações clássicas: atrito, contato e indução, beleza? A eletrização por atrito é aquela que ocorre entre corpos de natureza diferente. O que é isso? É aquele corpo que é feito de matéria diferente, por exemplo, o vidro e a lã, certo? Um dos corpos perde elétrons, o que perde fica positivo e o outro ganha, e o que ganha fica negativo. No final você tem corpos eletrizados com sinais opostos, porém com a mesma quantidade de carga. Por exemplo, nessa sequência aqui, nós temos dois corpos de natureza diferente, a lã de vidro e o vidro, ou lã e o vidro, e atritamos. Ao atritarmos, um deles começa a jogar elétron no outro, então um perde e o outro ganha. O que ganha fica eletrizado negativo e o que perde fica eletrizado positivo. Processo de eletrização por atrito, certo? Nesse segundo processo, a gente vai ter que entender essa questão do que é que vem a ser o aterramento. O planeta Terra é o nosso maior corpo, que existe no planeta, é o próprio planeta, tá? Então esse corpo, ele vai ser capaz de receber os elétrons que nós não queremos no processo ou doar os elétrons que nós precisamos. Esse símbolo representa a ligação ao planeta, tá certo? Então isso é o aterramento. Bom, eletrização por indução. Há um indutor, esse indutor está eletrizado, e há um induzido, um corpo em contato com a Terra, tá certo? Esse corpo ele pode ser positivo ou negativo, e o outro tem que estar em contato com a Terra através daquele símbolozinho que a gente viu ainda há pouco, certo? O indutor provoca a saída ou entrada, só corrigindo aqui, a entrada de elétrons no induzido, tá? Olha só, se esse corpo é positivo atrai negativo, então provoca a subida de elétrons da Terra em direção ao corpo, e aquele corpo que recebe elétrons fica eletrizado negativamente, tá? Se o corpo ele fosse negativo, o indutor, ele iria provocar no corpo induzido a perda de elétrons para o planeta, a perda de elétrons através do aterramento. Esse corpo perdendo elétrons, ele se eletriza positivamente. Uma coisa que a gente vai perceber nesse processo é que a gente não tem controle da quantidade de elétrons que podem subir ou descer através do aterramento. Então, o planeta ele oferece os elétrons necessários, ou recebe esses elétrons necessários, mas a gente não tem um controle de quantos elétrons vão subir ou vão descer, certo? Outros casos de indução, um aterramento está sendo feito com outro corpo. Olha só, não tem um contato com a Terra, esse corpo está ligado em outro, tá? O indutor negativo provoca a saída de elétrons para o outro corpo.
Então esse aqui que perdeu elétrons fica positivo e o outro que recebeu fica negativo. Se o indutor for positivo, a mesma coisa, vai provocar a entrada de elétrons desse corpo. Vou chamar esse corpo aqui de corpo A, esse aqui de corpo B. Esse corpo A vai receber os elétrons, fica negativo, que que perdeu fica positivo. E por fim, a eletrização por contato, tá? O corpo, um deles, está inicialmente neutro, ou se tiver eletrizado, vai haver uma redistribuição de cargas elétricas. Aquele corpo eletrizado vai entrar em contato com outro corpo. No momento do toque, a gente soma as cargas. Seja qual for a carga que eu tenho aqui e a carga que eu tenho nesse, eu vou somar as duas cargas, certo? No final, eu pego essas cargas e divido pela quantidade de corpos. É o princípio da conservação das cargas. No final, terei corpos eletrizados com a mesma carga e com o mesmo sinal. Beleza? Então, são os processos de eletrização e até o próximo vídeo.